Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. O texto é conhecido, mas eu creio que Deus tem algo novo para nós. Hoje por volta era exatamente 5:08 da manhã. O sol já estava começando a aparecer de uma forma muito bonita e prometia um dia especial. Desde ontem eu já estava com meu coração queimando nesse texto. Aí eu aproveitei que tinha acordado um pouco mais cedo e eu comecei a anotar algumas coisas que eu queria dividir com vocês. E se você puder acompanhar comigo o texto que diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos para o Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles, e foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor! Era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe apontou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Diga glória a Deus. Toque no ombro de alguém e diga: uma vida com mais amplitude. Diga: saindo de lugares estreitos. 30% dê um glória a Deus. Saindo de lugares estreitos. O que representa um lugar estreito? Um lugar estreito pode representar um teto. Eu sei que um teto daria para nós a ideia de um lugar baixo, achatado. Mas o que eu quero te dizer é que esse lugar estreito pode ser o seguinte: olha, você encontrou um limite, um topo, da onde você não consegue crescer mais. E Deus está dizendo para você: eu vou te tirar dessa limitação. Observe o que eu estou te dizendo neste momento, porque muitas vezes um lugar estreito pode ser um lugar de desperdício. Sabe, um lugar onde o seu potencial não está sendo plenamente aplicado, onde a sua capacidade não está sendo plenamente usada, e Deus está dizendo: eu vou tirar deste lugar onde você está sendo desperdiçado. Eu não te criei para viver limitado. Eu vou te tirar do lugar onde o seu potencial está restrito, apertado, porque isso é um desperdício. Você nasceu. Alguém pode dizer amém? Então algumas pessoas estão vivendo num lugar estreito porque estão sendo limitadas, e outras estão vivendo num lugar estreito, ouça o que eu vou te dizer, isso é sério, porque estão sendo negligentes. Você poderia mais, mas está confortável ainda aqui no estreito. Tem muita gente que Deus está querendo tirar você do estreito, te dar uma vida mais ampla, para romper uma limitação, para desfazer uma negligência, ou para tirar uma resistência a um plano divino. Quando Deus chama o apóstolo Paulo, olha para mim, quando Deus chama o apóstolo Paulo, ele fala para o discípulo chamado Ananias o seguinte: vai e diga a ele que ele é para mim um vaso escolhido, e que é duro retroceder contra os aguilhões. O que ele está dizendo? Eu te chamei para frente, você fica retrocedendo para trás. Retroceder só para trás, né? É porque eu queria dar ênfase.
É permitido uma licença poética? Duro é retroceder, duro é voltar para trás. Quando Deus fala através do profeta Isaías, Ele diz assim: alarga, amplia, não o impeças. Deus está te tirando de lugares estreitos, para que você não tenha um teto, para que você não desperdice potencial, para que você não seja negligente, para que você não resista ao plano divino. Deixe-me falar um pouco sobre esses lugares que estão pequenos demais para mim e para você. Nós precisamos sair de lugares estreitos para a nossa mentalidade. Amém? Lugares estreitos para a nossa mentalidade. Às vezes nós estamos em lugares que estão apertados demais para a nossa mente. Nossa mente está muito fechada. Olha só, Gênesis capítulo de número 37. Põe para mim. A Bíblia conta a história de um moço chamado José. José vivia numa família de muitos irmãos. Essa família de muitos irmãos, pode pôr o texto que eu já separei, por favor. Esta família de muitos irmãos, no verso de número 5, vai contar para a gente que José se destacava por causa de seus sonhos e de suas ideias. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram o ambiente onde ele vivia era hostil às suas ideias e sonhos. Ele estava num lugar pequeno demais para a mentalidade que ele possuía. Diga, pequeno demais para a mentalidade. Põe o verso de número 6, por favor. 6, ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Verso 7, por favor. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Verso de número 8, seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha tido, ou seja, ele estava em um ambiente que era hostil à sua mentalidade. Deus estava dizendo, ei, o que eu vou te tirar daí, vai ser um tempo complicado, vai ser um tempo difícil, mas eu vou te tirar porque eu preciso pôr em prática o que eu já pus na sua mente. Aleluia. Aleluia, deixa eu te dar uma palavra, alguém pode receber, talvez seja para 3 ou 4 pessoas aqui, não sei, muitos levantaram a mão, talvez seja para 3 ou 4, as ideias que Deus colocou na sua mente, talvez sejam grandes demais, para o estreito que você está vivendo. As ideias que Deus colocou na minha mente eram grandes demais, para eu viver no Jardim Nena. Olha que eu amo Jardim Nena, hein? Ninguém nem sabe o que é Jardim Nena, quem sabe o que é Jardim Nena? Quem conhece, hein? Quem conhece, hein? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus disse assim, ei, é muito grande o que eu coloquei na sua mente para você viver. Ei, às vezes a gente passa por lugares que a gente não imagina nem sabe, mas Deus está dizendo, eu vou te levar para um lugar mais espaçoso, onde tua mentalidade, o que a tua mente imagina, o que a tua visão alcança, vai ser produtivo. Quantos podem dizer amém? O que é mentalidade? O termo mentalidade se refere a uma predisposição psicológica que uma pessoa, um grupo social tem para determinados pensamentos e padrões de comportamento. Ou seja, a predisposição mental que José tinha não combinava com os seus irmãos, criados na mesma casa, alimentados com a mesma comida, mas recebeu uma mentalidade diferente. Tem alguém aqui? Deixa eu te dizer, algumas pessoas vão se destacar por causa da mentalidade que tem. Hoje eu sei que os coaches gostam muito de usar a linguagem de mindsets, que é a mudança de mente, ou a configuração da mente. Se você não assistiu minha mensagem de quinta-feira, você precisa assistir. Nós falamos sobre o poder das crenças na vida de uma pessoa. O que eu quero te dizer? Quando você vem à igreja, Deus começa a mudar as suas crenças, começa a mudar a sua mente, e você começa a sentir que o lugar onde você está é estreito demais para as ideias que Deus tem te dado.
Aleluia. Diga: Deus está me levando para um lugar mais amplo, onde as minhas ideias terão espaço. Às vezes a gente está num lugar pequeno demais para a fé que a gente apresenta. Vou repetir para você. Às vezes a gente está num lugar estreito demais para a fé que a gente quer viver. Olha esse texto aqui, ó, que eu separei para vocês, lá em Marcos capítulo de número 10, no verso de número 14. Marcos 10, 14, põe aqui na tela, põe aqui, ó. Vamos lá, olha isso aqui, Tiago. Vamos ver junto. Marcos 10, 14. Não tem? Tem? É isso? É Mateus 10, 14. Faz de conta que nada aconteceu. Vamos ver juntos. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, faz o quê? Faz o quê? Sacuda a poeira dos pés. Sabe qual é o seu problema? Você está querendo debater sua fé. Tem lugar que é estreito demais para a fé que você tem. E aí você fica lá querendo argumentar, você fica lá querendo debater, você fica lá. Vai sair um livro novo meu agora. Está na gráfica, chega agora nos próximos dias. E esse livro tem um tema que está muito em fala agora, que é sobre a graça. E eu estou lançando meu livro Retratos da Graça. E eu pensei assim, como é que eu vou apresentar o livro? E comecei a orar, porque eu penso que não é só um pitch de vendas. É apresentar o livro porque eu quero entregar o que o livro passa. E a palavra que Deus me deu, Marcelo, foi o seguinte: este não é um livro para quem quer ganhar o debate teológico. Se você quer ganhar um debate, compre outro livro. Mas se você quer encher o seu coração da graça de Deus, compre esse. Vai ser um sucesso de vendas. O pitch veio do céu. Amém? Agora preste atenção. Nós estamos querendo debater nossa fé, e o Espírito Santo está dizendo: ei, sacode poeira e segue a sua vida de fé. Às vezes você está em lugares estreitos demais para a fé que você tem. Jesus disse: vá à cidade e pregue. Se lá na cidade não ouvirem o que vocês pregarem, faça o seguinte: em vez de ficar lá discutindo, debatendo, brigando, sacode poeira. Ah, tem crente aí, tem crente aí. Diga: saindo de um lugar pequeno para a fé que eu recebi. Tem alguém comigo aí? Eu estou quase começando a pregar, estou só na introdução. Terceiro, diga comigo: um lugar pequeno demais. Eu não sei se eu falo esse. Diga: um lugar pequeno demais para minha prosperidade. Gênesis, abre comigo Gênesis capítulo 26, verso de número 14. Quem está comigo? Gênesis 26, 14, quem achou? Está na tela, se liga. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus verso de número 15: estes taparam todos os poços, e os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. 16. Então Abimeleque pediu a Isaque, o que ele pediu? Sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Ei, eles estavam dizendo: a gente não suporta a tua prosperidade. Eles estavam dizendo: a gente já não aguenta mais, porque se você negocia com o rebanho cresce. Se você negocia algodão, o algodão sobe na bolsa. Se você vai cavar ouro, dá ouro. Se você está negociando com cimento, o cimento sobe. Se você está lidando com soja, a soja prospera. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Sabe, às vezes você está num lugar que é pequeno demais para a sua prosperidade. Deus está dizendo: ei, vamos sair daqui, vamos sair do lugar estreito, vamos para um lugar mais amplo, vamos para um lugar melhor.
Diga comigo: mentalidade, fé, prosperidade. Percebe que existe uma sequência nisso? Você começa a mudar a mente. Aí de repente sua fé começa a crescer. E aí de repente o que você faz começa a prosperar. E aí você vai saindo do estreito, você vai saindo do apertado, você vai saindo do cubículo, você vai saindo da limitação, você vai saindo do teto, você vai deixando de desperdiçar teu potencial, teu tempo, você vai deixando de ficar, e você começa a viver uma vida com mais amplitude. Diga comigo: uma vida com mais amplitude. Podemos avançar? Diga: saindo para um lugar adequado para minha chamada. Olha só, Atos capítulo de número 18, verso de número 5. Pega essa. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando a quem? Marque isso: testemunhando aos que Jesus era o Cristo. Verso 6: opondo-se eles e lançando o quê? Lançando o quê? Paulo fez o quê? Sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Paulo estava insistindo com judeus, e então chegou o momento que ele diz: ei, Deus está me chamando, Deus está falando comigo. Eu vou sair das limitações da religião, eu vou sair das travas da tradição, eu vou sair das opiniões de vocês, eu vou para onde Deus está me chamando. Irmãos, talvez vocês não saibam, mas o povo judeu é 1% da população do planeta. 1% da população do planeta é descendente de judeu. E então Paulo está dizendo: eu vou deixar esse 1% e eu vou para os outros 99%. O que ele está dizendo para mim e para você? Eu tenho um chamado mais amplo, eu tenho um chamado mais aberto, e eu vou sair dessa limitação. Alguém levante a mão, alguém diga glória a Deus, porque Deus está dizendo: você está preso na trava, você está preso na religião, você está preso na tradição, você está preso na opinião, você está preso no que vão dizer, no que vão pensar, e Deus está dizendo: saia para uma vida mais ampla. Levante a sua mente, diga a sua mão e diga: Senhor, renova minha mente para um tempo novo de liberdade. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus aí. Diga: saindo para uma vida mais ampla. Agora ouça o que eu vou te dizer, e eu sei que a palavra de Deus é fiel. Eu podia ficar aqui a manhã inteira, mas eu acho que você já entendeu. Em todas as áreas, Deus tem uma chamada de amplitude. Crescei e multiplicai. É a primeira expressão de Deus ao homem. Jesus chama os seus discípulos e diz: ó, Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Foi uma boa introdução, não foi? Deixa eu pregar o texto para vocês então agora. O texto que lemos no início
mostra Eliseu com os seus discípulos. Os discípulos de Eliseu começam a perceber que o lugar está estreito. E eles são discípulos de um profeta. Discípulos de um profeta rompem. Não que eu me julgue alguma coisa, mas eu sei que Deus tem falado através desse vaso. Discípulos de profetas rompem. Eles se aproximam do seu mentor, de quem tem liberado palavras sobre a vida deles, dizendo assim: tudo que nós estamos recebendo fez este lugar pequeno demais para nós, está na hora de crescermos. E eles pedem que Ele os abençoe, para que eles possam prosseguir nesse projeto de expansão. Anote, número 1, valorize a bênção de Deus. Valorize a bênção. Valorize uma palavra de bênção. Preze por uma palavra de bênção em sua vida. Faça questão de uma palavra de bênção em sua vida. A melhor tradução para bênção que eu encontrei até hoje, nesses 20 e tantos anos, é autorização para prosperar. Bênção é autorizar para prosperar, no sentido mais puro da palavra. Quem aqui pedia bênção para a mãe, bênção para a avó? Quem aqui pedia bênção para a mãe, bênção para a avó, quando ia fazer alguma coisa? Então, por exemplo, quando o pastor Leandro saía de casa e pedia bênção mãe, e a mãe falava o quê? Dona Lúcia falava: Deus te abençoe, meu filho. O que ela está dizendo? Se ele pediu bênção para ir para a escola, está dizendo que você prospere na escola, que tudo dê certo na escola, que as coisas corram bem lá na escola. Quando ele arrumou o primeiro emprego lá no Senai, foi lá, agora ia trabalhar lá como aprendiz na empresa, e ele saiu aquele primeiro dia para ir lá para Suzuki. E aí o pastor Leandro saiu de casa, olhou para a dona Lúcia, falou: benção mãe. E a irmã Lúcia falou para ele: Deus te abençoe, meu filho. O que ela está dizendo? A palavra bênção, a melhor tradução é autorização para prosperar. Ela está dizendo que você vá para a fábrica e tudo dê certo lá, que as coisas corram bem, que você esteja seguro, que você encontre o seu caminho, que tudo flua bem. Quantos entendem isso? Quando o irmão Reinaldo pela manhã se despede da irmã Rosa, a irmã Rosa diz para ele, antes dele ir para a oficina, diz assim: Deus te abençoe. O que ela está dizendo? Que hoje tudo dê certo, que hoje tudo corra bem, que as coisas aconteçam de maneira favorável no seu trabalho hoje. Irmãos, a palavra bênção, ela da melhor forma é uma palavra que te autoriza, que te libera, que te encaminha para prosperar. O que eu estou te dizendo é que aqueles homens sentiram que o lugar estava estreito, procuraram o profeta e disseram: abençoa a nossa ida, libera a nossa ida. E eu vim aqui hoje como um profeta de Deus dizer para ti: ei, Deus tem enviado palavra. Mas esses discípulos de profetas eram especiais. Diga para alguém perto de você, diga: bênção é importante, mas existe algo que é um plus, é um mais. Porque quando Eliseu disse: vai na bênção, eles disseram: vamos melhorar isso, vem com a gente. Diga comigo: não é só bênção, é presença. Tem gente que vem domingo buscar a bênção, mas não leva a presença. Tem gente que quer a bênção proferida, mas não quer a presença que acompanha. Olha o que eles falaram: a bênção para ir a gente já tem, é possível que a presença nos acompanhe também? O que eu vim te dizer? Quer ir para um lugar mais amplo? Faça questão da bênção, não abra mão da presença. Diga: eu faço
questão da bênção e não abro mão da presença. Enquanto o homem está cortando, o ferro do machado solta do cabo. Posso te dar um conselho? Antes de ir para um lugar mais amplo, cuidado com as peças soltas. Cuidado com as peças mal encaixadas. Cuidado com aquelas pontas soltas que você anda deixando pelo caminho, porque muitas vezes o fracasso daqueles que sonham ousar, sonham voar mais alto, está porque não tomaram o cuidado com as pontas soltas do trajeto. De repente, o cabo que devia estar conectado no machado escapa. Que o Espírito Santo repouse sobre nós nessa hora. Esse nunca foi um púlpito de acusação, mas sempre foi um púlpito de alinhamento. Repetindo, a parede é preta, mas a porta é estreita. Não dá para continuar vivendo e sonhando coisas maiores se as pontas soltas da nossa vida, se as peças não estiverem bem encaixadas. Eu vim dizer para você que hoje é dia de firmar bem, Adriano, as peças. Está entendendo? É como na empresa. Você está lá, eu sei que vocês estão batendo um número especial esses dias. Eu estava conversando com o Leandro e glória a Deus por isso, é muito lindo. Mas para continuar crescendo, o que tem que fazer, Rosa? Encaixar bem e tomar cuidado com as peças soltas. Às vezes na nossa vida espiritual, às vezes na nossa vida familiar, às vezes no nosso dia a dia, a gente tem algumas peças soltas que precisam ser ajustadas, encaixadas. Muitas vezes a manutenção de algumas máquinas é só passar por ela fazendo o reaperto dos parafusos. E Deus trouxe algumas pessoas aqui essa manhã, de maneira especial para te dizer, cuidado com aquelas peças mal encaixadas e que começam a aparecer, soltar. Elas podem criar uma tragédia. Elas podem gerar um prejuízo, elas podem criar um atraso. Portanto, eu quero que você faça a oração do salmista comigo, dizendo: som da minha vida, Senhor. Repassa, Senhor, todos os encaixes e todos os ajustes da minha vida, para que eu possa avançar para o meu próximo nível, sem nenhuma peça mal encaixada e solta. Alguém pode levantar a mão e dizer: eu preciso desse ajuste? Não, vocês fizeram só porque eu pedi com sinceridade. Quem com sinceridade? Eu preciso desse ajuste. Não, não é para me agradar, é aquela pessoa que está dizendo assim: não, eu preciso de algumas peças soltas, precisam ser bem ajustadas. Algumas peças soltas na vida de oração precisam ser bem ajustadas. Algumas peças soltas nos relacionamentos precisam ser bem ajustadas. Algumas peças soltas no comportamento e nos sentimentos precisam ser bem ajustados. Se você quiser continuar crescendo sem uma tragédia no meio do caminho. Toque alguém, eu estou quase terminando, e diga para ele assim: às vezes a gente precisa. Às vezes a gente precisa, ouve isso aqui. Eu vou melhorar a frase na minha cabeça, que deu um branco agora, mas eu vou melhorar. Às vezes, mesmo a gente tomando todos os cuidados, algumas coisas saem do controle. Às vezes a gente precisa lidar com acidentes de percurso. Eu não estou dizendo que o ferro escapou por negligência. A gente já garantiu isso no ponto anterior. Mas eu estou dizendo que às vezes no momento que a gente quer ampliar, acidentes acontecem.
E se acidentes acontecerem, seja pontual. Trate o que precisa ser tratado. Vá ao ponto que precisa ser visto. Porque Deus quer operar um milagre de restauração e de resgate. O profeta pergunta onde? O profeta pergunta onde? Aprenda a ser pontual na vida. O Senhor foi aqui, ó, aqui, exatamente aqui. A maioria das pessoas não são pontuais na igreja. Sabe como elas são? Ó Deus, que lindo dia o Senhor nos deu hoje. Amém, já sei, foi eu que criei o tempo. Ó Deus, que o Senhor abençoe nosso culto deste dia. Amém? Sim. Mas tem aquela hora que você precisa ser pontual. E dizer, Senhor, Tu sabes que no meu relacionamento com a igreja, no meu relacionamento com a minha esposa, na questão com a minha família, de como eu tenho cuidado do meu dinheiro, da forma como eu tenho cuidado da minha saúde, não está legal. E é justamente aqui que eu preciso que o machado seja resgatado. É justamente aqui que eu preciso que a ferramenta volte. É justamente aqui que eu preciso que as coisas se restaurem. Fique de pé. Quem recebe essa palavra hoje? Será que você entende o que Deus está falando aqui agora? Será que você pode levantar a tua mão e dizer, Senhor, me leva para um lugar mais amplo? Para uma posição mais aberta, maior, mais alta, mais profunda, mais abrangente, mais influente. Me leva, Senhor, para um lugar que combina com aquilo que o Senhor tem falado comigo, gerado em meu coração, liberado em minha alma. Senhor, vem hoje aqui neste lugar e muda a minha história. Deus te trouxe aqui hoje para dizer, vou te levar, vou te conduzir, vou te encaminhar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Há muitos machados que afundaram, pessoas que sonharam e no meio do caminho tiveram acidentes no percurso, mas que hoje estão aqui neste lugar, meu Pai, para serem restauradas, que ainda estão, Senhor, ajustando pontos, invocando sua bênção, clamando o seu poder. Pai de amor, em nome de Jesus, no dia de hoje, eu creio na tua manifestação sobrenatural, e eu creio que o Espírito Santo desce sobre a igreja de forma real. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui e invocamos o teu nome nesta casa de oração. Espírito Santo de Deus, oramos nesta manhã de domingo, pois o Senhor está nos levando para uma vida com mais amplitude. O Senhor está nos levando para um lugar onde a nossa vida é mais ampla, é maior, é alargada, as estacas da nossa tenda é ampliada, as cordas da nossa habitação. Senhor, hoje neste lugar eu creio, o Espírito Santo está falando com a igreja. Muda a nossa mente, muda a nossa visão, dá-nos sabedoria, invocamos tua direção e pedimos ao Senhor, seja conosco, para começar uma história nova. Ou mesmo, Senhor, a mesma história, ampliando, alargando, estendendo, para que o nome do Senhor seja glorificado em todas as coisas, e o Espírito Santo se derrame sobre nós. Quem pode levantar as mãos e dizer, hoje eu vivo uma mudança de nível,
para a glória de Deus. Diga comigo: saindo do estreito para um plano mais amplo, maior, mais profundo, mais alto, para a glória do meu Deus. Quantos pode dizer amém? Dar um aplauso bem forte ao Senhor neste lugar.